Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio eu trago aqui uma personalidade da política para que você conheça um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é fazer com que você, que mora na região dos lagos, conheça um pouco melhor as autoridades que fazem parte do processo de formulação de políticas públicas que norteiam boa parte do nosso cotidiano enquanto cidadãos. A minha convidada de hoje é uma servidora pública que entrou na vida política em 2020 como candidata a vice-prefeita. Eleita, ela se mostrou uma pessoa sempre disposta a ouvir a população e atender às demandas do povo. Minha convidada é Rayana Alcebiades, vice-prefeita de Araruama. Seja muito bem-vinda, Rayana. Obrigada, Luiz. Prazer estar aqui hoje nesse braço político, né, do Pod Costa, muito interessante. Fiquei muito feliz pelo convite, a gente já tinha conversado antes, né? E agradeço novamente o convite. A nossa ideia aqui, essa primeira pergunta, acho que ela já dá o tom da nossa conversa. A gente conhece a Rayana Alcebiades, a vice-prefeita de Araruama, mas quem é a Rayana Soares Berling, a cidadã, esse CPF por trás da pessoa pública? Olha, a Rayana Soares Berling, né? A Rayana Soares Berling é aquela pessoa que gosta de gente, gosta de ajudar a gente, gosta de estar perto de gente e tem muita empatia pelas pessoas, né? Tenho respeito, muita educação, gosto de tratar muito bem, porque a vida da gente ela é aquele vai e vem, né? Aquilo que você oferece para as pessoas é aquilo que você vai receber delas. Então eu gosto de ser carinhosa com as pessoas, ser do bem com as pessoas, para que eu possa receber essa energia positiva novamente para mim. E a gente queria saber um pouco mais sobre sua história de vida, da onde você veio, suas origens, a sua formação, né, profissional também, e formação como pessoa ali, no seio familiar. Como é que foi toda essa sua história até chegar aqui? Então, eu sou nascida e criada aqui em Araruama, sempre moradora ali do bairro Areal, né? Moro com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha sobrinha. Comecei a trabalhar muito jovem, aos 16 anos, no comércio familiar que existe até hoje lá no meu bairro. Fiz faculdade, fiz administração de empresas, custeadas, né, pelo serviço que eu executava na loja. Eu dividia, né, o ensino médio, que eu fazia formação de professores, e no outro turno, né, no contraturno, eu fazia o meu trabalho na loja. E depois que eu terminei meu ensino médio, formação de professores, né, que eu fiz no Edmundo Silva, eu me formei em administração de empresas também aqui em Araruama, na faculdade Cândido Mendes, né? Logo assim após formada, eu passei num concurso público, né, um concurso público para professora aqui de Araruama. E meu primeiro trabalho foi numa creche. Tive medo, muito medo de lidar com criancinhas pequenas. Tive a oportunidade de um concurso de remanejamento e trabalhar com crianças mais velhas, mas eu me apaixonei ali por trabalhar com aquela educação infantil com criancinhas bem pequenininhas. Como eu falei, eu moro com a minha mãe, eu fui criada pela minha mãe criou duas meninas, né, que viraram mulheres. Minha irmã também trabalhou na loja, pagou a faculdade dela com o dinheiro, né, que ela tirava da loja. Ela se formou em enfermagem e minha mãe cuidou da gente sozinha. Minha mãe é uma mulher guerreira, né? Aproveitando para homenagear, mãe, eu amo muito você. Eu me emociono quando eu falo da minha mãe, porque ela deu a vida dela para cuidar de mim e da minha irmã, né? Minha mãe também servidora pública, né? Trabalhou mais de 35 anos pela Prefeitura de Araruama, ela é da Secretaria de Educação, trabalhou na extinta Escola Municipal Fausta Maria da Conceição. Hoje essa escola não existe mais, inclusive ela foi até demolida, para tristeza de muitas pessoas ali do Areal, pessoas que estudaram naquela escola, né? Depois ela trabalhou no Darcy Ribeiro até a sua aposentadoria. E como ela cuidou de nós duas sozinhas, né? A minha mãe, ela teve que complementar a renda trabalhando também em casa de família. É uma mulher guerreira, minha mãe é um exemplo para mim. E você mencionou aí
E quem te acompanha nas redes sociais sabe, você tem uma sobrinha que você tem um carinho, um afeto muito grande. A gente vê as suas declarações para ela, vê você acompanhando de fato o dia a dia dela. É um pouco disso também, né, Rayana? Desse negócio de uma casa de mulheres, com mulheres, cuidando de mulheres. Tem um pouco disso, né, nessa relação também, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente o que essa sobrinha significa para você. Olha, eu sou a irmã mais velha, né? Tenho a minha irmã mais nova, que também é o meu xodó, sabe? Eu cuido dela, eu a defendo, assim como ela também me defende. E minha irmã foi mãe jovem. E quando minha sobrinha nasceu, sempre foi, né? O amor das nossas vidas. Eu que escolhi o nome, sabe? Ela tem um nome, Yasmin e Lavínia, mas o Lavínia foi eu que escolhi. Daí minha sobrinha, ela é minha sobrinha filha, né? Tudo que eu posso, eu faço por ela, eu ensino ela. Eu mostro a ela o que é certo e o que é errado. Hoje, ela é uma mini política, sabe? Ela gosta um pouco da política e eu passei para ela tudo o que eu acho que é certo, né? Respeitar as pessoas, ser educada com as pessoas, sabe? Eu acho que você tem que ser o espelho para as crianças, né? Para a gente formar até mesmo uma sociedade melhor para todos nós, né? E a Lavínia, eu vejo que ela está seguindo muito bem esse exemplo, né? Até porque ela tem exemplos dentro de casa. A Lavínia estuda em colégio público. Ela tem que idade agora? A Lavínia vai fazer 10 anos. Ah, graças a Deus. Ela vai fazer 10 anos, mas ela é uma criança extremamente inteligente, responsável. A gente é aquela criança que a gente não precisa pedir para ela estudar, ela chega em casa, ela já gosta de pegar os cadernos dela, colocar atividade em dia, tem sabe, ela faz um cursinho de inglês que ela faz online, nem eu tenho essa capacidade, sabe, para poder fazer disciplina, essa né? disciplina, e ela pega e ela gosta de fazer, gosta de mostrar o desenvolvimento. E eu sou muito suspeita para falar dela porque eu considero a minha sobrinha a minha filha. E tudo que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Para vê-la feliz e vê-la se tornando uma grande mulher. Você desponta, como eu falei, em 2020, uma candidata que surge naquele modelo que a oposição em Araruama costuma chamar de ilustre desconhecida. Ninguém sabia muito quem era você naquele período ali, naquelas eleições de 2020. Eu queria saber como é que você lidou com as críticas nesse sentido e qual foi o processo para você chegar até esse lugar de número 2 numa chapa para a prefeitura, né? Como é que foi esse convite? Como é que todo esse processo aconteceu? Olha, todo mundo, para ser um político, ele precisa existir, né? Então todo mundo, quando começa, ele é um desconhecido, acaba sendo um desconhecido. Você só passa a ser conhecido mesmo quando as pessoas começam a falar de você. Então, a partir do momento que a oposição começou a falar, ela é uma ilustre desconhecida, foi o momento que eu me tornei conhecido. Eles fizeram o marketing para mim, né? Então, eu enxergo dessa forma. Então, acabou sendo um marketing muito positivo e eu surgi por conta do meu trabalho. Eu me destaquei no meu trabalho e o que as pessoas queriam era isso. O que as pessoas queriam era isso, né? Uma pessoa que fosse igual a elas, similar a elas, que pudesse estar ali representando-as. A experiência como servidora pública, né? Você é professora concursada do município, ela te ajudou a ocupar um cargo como vice-prefeito, com as atribuições que tem? Você acha que foi um auxílio ali? Auxiliou muito, porque a gente tem a experiência do outro lado, né? Do lado do servidor público. E o servidor público, ele sente na pele, né? Os reflexos de toda a gestão. Então, eu estando daquele lado ali, eu poderia sentir lá depois como vice-prefeita, estando hoje como vice-prefeita, o que eles sentem na pele, né? O que eles passam, o que a população de fato passa, né? O que os servidores passam. Então, eu acho que foi uma experiência muito boa e foi muito bacana ser escolhido, se uma servidora pública, pena que não tão aproveitado, né? Para estar ali do lado representando essa classe, né? Uma pessoa comum que eu digo é uma pessoa efetiva, que não tem uma trajetória política, como você até falou que a oposição falava, né? Que é uma ilustre desconhecida, mas que representou sim, representa e vai representar-se muito bem. É sempre essa classe, né? A classe dos servidores e de todas as pessoas. Você mencionou sobre a questão da família e deu para ver que família é uma coisa muito importante para você. A prefeita da cidade é sua prima, também faz parte ali da sua família.
Como é que tem sido a sua relação com ela desde o momento que vocês se elegeram juntas em 2020? De trabalho. Relação de trabalho primeiro. De trabalho, então. Eu nunca fui uma pessoa de ficar ali no gabinete, né? No gabinete com ela. Então, o meu serviço sempre foi, a proposta sempre foi, né? Eu estar em todos os distritos, né? Caminhando nos 4 e sempre às sextas-feiras tá despachando ali no gabinete, né? Juntamente a ela. Só que a relação era uma relação extremamente, por mais que somos primas, né? Era uma relação estritamente profissional. Não era uma relação realmente familiar, era bem profissional e só entrava quando era necessário mesmo dentro do gabinete dela. Fora isso, eu estava procurando outras funções para poder desempenhar. Enquanto eu estava aqui no primeiro distrito, eu estava procurando sempre estar pela Secretaria de Saúde ou estar no hospital, estar sempre ajudando, sendo mais útil, né, na realidade, trabalhando. Então eu pouco ficava ali no gabinete porque ali você não consegue atender a população, né? Você não consegue atender as pessoas. Então eu ia mesmo onde as pessoas estavam e onde as pessoas precisavam. Então o meu relacionamento com ela é muito pouco. Eu preparava relatórios, entregava os relatórios, fazia como servidor público comum, porque o político ele é o servidor, né, da população, entregava aquele relatório, discutia o que tinha que discutir ali, o que eu achava que era importante, o que a população, na verdade, eu vi o que a população ali determinava, o que era muito importante para eles em cada distrito, entregava a ela e, como ela era a dona da caneta, esperava o posicionamento dela. Então, o relacionamento era dessa forma, bem profissional mesmo, não tinha envolvimento familiar. Qual é a avaliação que você faz do governo Lívia de Chiquinho hoje em dia? Hoje em dia, eu vejo um governo muito centralizado, não favorecendo a população, sabe? Um governo muito pensado, olhando para o próprio umbigo e esquecendo, de fato, as prioridades que precisam ser pensadas para a população e para a cidade. Eu enxergo dessa forma. E eu imagino que você caminha pela cidade, você deve escutar algo no sentido de, por exemplo, mas você é vice-prefeita desde 2021, agora que você vê os erros. Como é que você lida com esse tipo de apontamento que as pessoas fazem? É todo vai causando um desgaste, né? Eu comecei lá atrás, uma das primeiras pessoas que começou ao lado dela, né? Lá, bem 2016, né? Isso aí. Então a gente começou nessa caminhada, começou a se ventilar o nome dela. Eu acompanhei ela desde o início, porque era um projeto, eu já sendo servidora pública, então existia um projeto para resgatar Araruama. E na reeleição eu vi como candidata a vice-prefeita, e até porque o primeiro plano de governo foi bem cumprido, sabe? Veio a pandemia e ficou até difícil para até outro candidato também se lançar ali naquele meio, porque ficou uma campanha muito diferente, né, de tudo aquilo que a gente já tinha visto. O mundo inteiro foi acometido, né, pela pandemia. E eu comecei até ali, como eu estava falando para você anteriormente, eu levava as demandas, eu escutava da população. Eu estava em São Vicente, eu escutava o São Vicentino, ele reclamava. Poxa, dá um exemplo. Tem muito mato na minha rua, a minha rua está muito esburacada, quando chove eu não consigo sair de casa. Poxa, tem como fazer a limpeza de uma praça? E praia seca, sempre aqueles problemas pontuais também. Então eu fazia o relatório e entregava. E na semana seguinte eu estava novamente naquele lugar. E existia aquela cobrança das pessoas, principalmente no quesito saúde. E as coisas não se resolvendo. Enquanto eu estive ali, eu tentava ser a porta-voz da população, né? Eu era a porta-voz da população. Eu ia para um hospital, quando a pessoa não conseguia marcar um exame, eu corria para o hospital para buscar um atendimento, para tentar marcar um exame, usar da autoridade para tentar ajudar as pessoas. Só que cada vez foi ficando muito mais difícil e muito mais politizado, né? As coisas foram ficando centralizadas. A pessoa, para poder marcar uma consulta no Hospital dos Olhos, ela não poderia mais ir na Secretaria de Saúde. Ela estava tendo que ir ao gabinete e marcar com a chefe de gabinete. Entendeu? Então, tipo, essas pessoas procuravam por mim e eu obrigatoriamente falava, vai na saúde? Não, a pessoa ia dar de cara com a porta, ela não iria conseguir. Então, eu tendo que falar, poxa, vai pro gabinete que você só vai conseguir lá? Então, as coisas foram ficando muito,
uma politicagem. Eu não enxergo isso como política, eu enxergo como politicagem. E por trás do político, ele tem um CPF. Eu tenho um CPF. E eu pretendo permanecer com o meu CPF muito bem limpo. Então eu não poderia ser conivente com aquilo ali por mais tempo. Estive enquanto eu podia estar ajudando a população. Quando eu vi que as coisas foram ficando muito pesadas, um ambiente muito pesado, o diálogo cada vez mais difícil, sabe? O tratamento com o ser humano, com as pessoas que jogavam no mesmo time, sendo tratadas de forma covarde e cruel, eu não me permiti mais continuar ali, nem eu, nem minha mãe e nem minha irmã. Então essa foi uma conversa tida dentro de casa. E o ser humano, ele é isso, ele está em constante evolução. A gente vem ao mundo, né, para a gente evoluir, né, a gente aprende com os nossos erros, com os nossos acertos, nós aprendemos com as pessoas, e no convívio na rua ali com as pessoas, eu sei que a posição, o posicionamento que eu tomei foi o correto. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre esse rompimento. Antes eu queria pontuar sobre a sua atuação como vice-prefeito. Como você falou ali, a gente percebeu um esforço seu em ser aquela vice-prefeita presente, como você mencionou, de ir nos distritos, sempre ali atenta a ouvir as demandas da população. Como é que foi essa experiência para você? Estar com as pessoas, ter esse contato direto, como é que isso de repente te transformou? Como é que foi esse momento para você enquanto pessoa? Como eu te falei, Luiz, eu sou comerciante, né? Desde que eu tenho 16 anos de idade, eu falei que eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, naquele momento ali da pandemia, e quanto mais que as pessoas necessitavam, tanto as pessoas que buscavam, né, pela vacina e por alguma ajuda, quanto também os servidores que estavam ali arriscando as suas vidas e trabalhando absurdamente em excesso. Então eu não achava justo eu ficar dentro de uma sala com ar-condicionado, vendo tudo acontecer, vendo inclusive em outros municípios que a gente viu espalhado aí pelo Brasil inteiro, né? A gente via como as pessoas, os servidores, as pessoas eram tratadas, as técnicas, as enfermeiras, as pessoas, os escribas eram tratados, porque não tinha ali uma coordenação, né? Nessa hora todo mundo fugia. Então eu, como vice-prefeita, iniciativa sua. Sim, eu peguei e fui trabalhar na vacinação. Eu pedi autorização, logicamente, e fui trabalhar ali na vacinação, causou até uma admiração, né? As meninas ficaram assim, um pouco, meninas e meninos, né? Eles ficaram até um pouco assim, com receio, né? Assim, ai meu Deus, ela vai trabalhar aqui com a gente, como é que eu vou me comportar, como é que vai ser, será que... Mas aí surgiu uma amizade muito grande que eu levo, eu tenho contato com todos eles, falo com todos eles, e quando precisava, eu estava trabalhando de escriba, só não trabalhei de técnica e de enfermeira porque eu não tenho essa formação, né? Mas eu estava sempre ali auxiliando com eles, se tivesse que almoçar junto com eles, eu almoçava ali, se tivesse que sair, a vacinação ficava até 4 horas da tarde, se tivesse que sair 6 horas da tarde, eu sairia com eles. Eu joguei no time de verdade, porque se você entra na chuva, é para se molhar. Né? Então, se eles estavam ali arriscando a vida deles e eles estavam ali para fazer o bem para a população e o trabalho deles, né? Eu também iria estar ali com eles fazendo essa companhia e trabalhando juntamente a eles. E essa experiência foi agregadora para você, né, Thais? Para mim foi muito enriquecedora. Tive contato com as pessoas inclusive ali, né, quando você chegava ali, além da vacinação, elas acabavam expondo outras coisas, paravam para poder conversar, né? Nossa, você é vice-prefeito e você está trabalhando aqui, e você está aqui na portaria, está aceitando a documentação, está pegando a documentação da gente para poder preencher nosso documento e tal. Poxa, eu posso falar com você? Eu queria falar com você. Será que você consegue me ajudar nisso? Eu estou um tempão tentando marcar um médico, eu estou um tempão tentando pedir uma lâmpada para minha rua. Então acabou sendo um gabinete externo, né? Eu ia para lá para fazer uma coisa, mas eu não poderia virar as costas para outra coisa, até porque sou vice-prefeita da cidade, né? Então, meu posicionamento sempre foi esse: ajudar enquanto eu puder. Em 2022, Chiquinho da Educação se lança candidato a deputado estadual. Com a inviabilidade dele, por questões eleitorais, você foi colocado ali na linha de frente. Hoje em dia, você é suplente na LERJ, até ventilaram ali a possibilidade de repente, você assumir a cadeira, né, por conta de questões de deputados e suplentes do PSD.
E aí isso abre uma gama de perguntas que eu queria te fazer agora. Eu queria saber de você, como é que foi aquela campanha, né? Quais os desafios que você mais enfrentou naquele período, de estar nas ruas pedindo voto, focado em Araruama, mas também a gente sabe a campanha estadual. Como você recebeu esse convite para suceder o Chiquinho nessa indicação, né? E se você tem alguma expectativa ainda de assumir mandato na Alerj. Vamos lá, né? Vamos seguir a ordem cronológica das coisas. De início, foi ventilado que o candidato seria um vereador, né? Um vereador de São Vicente. Júlio César. Isso, Júlio César. Ele seria o candidato do governo a deputado estadual. O Júlio César foi descartado e o Chiquinho veio como candidato, sabendo que não poderia. Até porque, inclusive, todos os vereadores ali, eles comentavam nos bastidores. Ele não pode, ele tá perdendo tempo, ele tá fazendo a gente perder o nosso tempo, ele tá fazendo isso, talvez, para que nenhum outro tenha a chance de poder vir, entendeu? E minar a expectativa do outro. Então, ele, até onde ele pôde, a minha observação, e eu vejo que é a observação de muitas pessoas. Então, até onde ele pôde, ele segurou. E faltando 30 dias para as eleições, ele me chama, né, e fala, olha, você vai ser a candidata a deputada estadual, mas você vai usar o nome, Rayana de Chiquinho, eu já conversei com os apoiadores, com o grupo político, e eu vou te apresentar hoje, e tudo mais. Até aí, tudo bem. Você foi a última a saber, assim, nesse sentido. Como foi feito? Foi marcada uma reunião, né? Foi feita uma reunião com o grupo, uma reunião, eu não lembro o horário, mas era reunião, vamos supor assim... Uma reunião com a base. Sim, a reunião era 6h30. Ele pediu para que eu chegasse às 6. Ele veio e conversou comigo, né? A gente trocou um papo. Quando acabamos, fomos conversar com o grupo político, vereadores, todo mundo que estava ali, né? Os apoiadores. E às 7, que estava marcado que era um comício virtual, ele fez o anúncio geral, né? Na verdade, era um anúncio que já era esperado, porque todo mundo sabia que ele não podia ser candidato. Então as pessoas falaram assim, pô, ele vai esperar até quando? Ele vai esperar até quando? Ele vai esperar até quando? E ele esperou até os 45 do segundo tempo. Com 30 dias eu fui pra rua fazer uma campanha com 30 dias. Eu ainda tive 28 dias, porque nesse período eu perdi o meu irmão morreu num acidente de moto, né? Então, entre o luto, o velório e tudo mais, eu comecei a campanha com os 28 dias, né? Então, tudo bem, estava bem aceito, o nome foi bem aceito, foi bacana, e a gente foi para as ruas. Só que o que aconteceu ali durante essa campanha, que surpreendeu não somente a mim, mas surpreendeu muitas pessoas também, porque foi o jeito que as pessoas e que eu fui tratado durante aquela campanha ali, né? Uma pessoa que sempre foi do time, uma pessoa que sempre esteve ali para poder ajudar, né? Então, o Chiquinho foi muito agressivo durante a campanha. Ele subia no trio elétrico, ele xingava as pessoas, ele era preconceituoso com as pessoas, ele criticava as pessoas. Então, aquilo ali me levou a crer, opa, peraí, esse cara não quer eleger ninguém. Sabe? Então, demorou aquele tempo todinho, aquele atraso para lançar realmente uma candidata de fato, e ainda por cima ele sobe num trio elétrico para poder ficar criticando, gritando, xingando as pessoas no microfone. Inclusive hoje o deputado que estão juntos, né, ele criticou a todo momento esse deputado, né, e agora estão aí de parceria, né, não sei, conveniente, né, para os dois. E o que acontece? Eu vi ali muita agressividade, eu vi que não queria eleger nenhum deputado estadual para Araruama. Então, logo após a eleição, né, ele foi fazer uma live, fez uma live com todos nós, e fez uma crítica à população de Araruama, né? Botou vocês gente de fora. Isso, né? aí que vocês elegem gente de fora, e que isso, e que aquilo. Mas a culpa era dele, a culpa foi dele. Entendeu? A população fez a parte dela, só que ele que confundiu a cabeça da população. E ele também, ele começou a lotear Araruama. Ao mesmo tempo que ele tinha o discurso de não podemos eleger pessoas de fora, ele quis fazer parceria minha com o deputado do Rio de Janeiro, deputado de Queimados, vários deputados do Rio de Janeiro, de vários lugares. E no final das contas,
Ele quebrou a promessa com todos esses deputados, o que gerou uma grande revolta entre todos eles. E assumiu só um deputado, que era o aqui de Araruama, que poderíamos muito bem, desde o início, ter caminhado os dois juntos, os dois aqui de Araruama. E quem sabe Araruama, se fosse desde o início, né, esse apoio da atual gestão e do Chiquinho para esses dois deputados de fato de Araruama, Araruama hoje teria 2 deputados, um estadual e um federal, sem precisar depender da suplência de outro deputado. Então a culpa não é da população, a culpa erro de estratégia, talvez. Sim, foi um erro de estratégia. Eu entendo que foi um erro grotesco de estratégia, ou até mesmo, não vou coroar ninguém, eu não quero. Foi a estratégia dele. Ou erro de estratégia ou estratégia dele. Estratégia bem executada, no caso. Mas você tem essa expectativa de talvez assumir um mandato na Alerj, ou não é uma coisa que você fica pensando, que você esteja preocupado? Assim? Olha, isso não me preocupa. Se acontecer, lógico que Araruama vai ter uma representatividade, né, lá na Alerj, e a gente muda um pouquinho a rota, mas segue acreditando nas mesmas coisas, né, mantendo sempre a cabeça erguida. Mas se pintar, eu acho bem bacana. Se rolar um diálogo também, acho muito bacana. Converso com algumas pessoas, inclusive do meu partido, e eu tenho acompanhado, não torço pelo mal de ninguém, mas se acontecer, eu acho muito interessante, sim, principalmente para a cidade. Você continua no PSD? Continua no PSD. Certo. Antes de apoiar a Penha Bernardes, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse apoio, você chegou a lançar ali uma pré-candidatura a prefeita nesse ano, né? Teve esse momento ali, ou pelo menos as pessoas falavam, não, Rayana rompeu com Chiquinho e Lívia porque vai ser pré-candidata a prefeita. Por que você decidiu romper com o grupo político da Lívia e com o Chiquinho, o motivo mesmo, e se lançar nessa pré-disputa, né? Naquele momento ali em 2023? Olha, além do desgaste muito grande, né, que a gente foi tendo, né, ao longo desses anos, né, como eu falei para você, dessa campanha para deputada estadual, que foi uma campanha curta, mas que desgastou bastante. Então você vai se decepcionando muito com as pessoas. Então o rompimento se deu com aquilo que eu falei para você, né, Luiz? Você acredita numa coisa, você trabalha para que aquela coisa ali possa acontecer, que você possa ajudar as pessoas, que o governo seja feito de fato para a população. Só que você acaba vendo as coisas acontecendo de forma errada, você acaba vendo as pessoas sendo usadas como massa de manobra, sendo usadas de fato. Porque não foi só eu. Antes, ela vai ser a pré-candidata do governo à substituição, né, da prefeita. A sucessão da prefeita. Aí tudo bem. Aí depois não foi mais eu. Aí depois... vai ser Cláudio Barreto. Não vai ser Cláudio Barreto. Vai ser... Ângela Barreira. Ângela Barreira. Não vai ser mais Ângela Barreira. Vai ser Dani Braz. Só que ele esquece que ele não está lidando com bonecos, números, né? Com números. Ele está lidando com pessoas, né? Então, e além dessas pessoas, você também lida com a cabeça do cidadão. Foi feita uma confusão, uma salada de frutas ali absurda. Eu, sinceramente, né, eu tenho uma profissão, eu sei me virar, eu não precisava ficar dependente daquilo ali. Aquilo ali, quem é dependente, quem se sujeita àquilo ali, permanece ali. Eu não iria me sujeitar a continuar ali. Então, eu entendo que foi uma evolução minha e um ato de muita coragem, sim, porque eu dei um basta e saí fora, não quis continuar. Entendeu? A minha ideia é essa. Na época que você fez o rompimento, que você deu até uma entrevista para um podcast, não vou lembrar agora qual foi o veículo, o Chiquinho, ele publicou vídeo, fez live na época da sua decisão de romper, falou ali que você estava sendo usada, que estavam botando coisas na sua cabeça, só que ele tinha um tom ali muito afetuoso, ele tinha um tom ali de afeto, ele usava um discurso de apelo emocional, tipo assim, minha filha, não vai na ideia deles, que não sei o quê. Chegou a te mencionar quase como filha mesmo, ele chega a verbalizar isso, inclusive. Eu queria saber qual é a sua relação com o Chiquinho, né? Vocês tinham uma boa conexão, vocês se davam bem. Qual é esse contexto dessa relação? Realmente, eu fui nessa entrevista, ele até se precipitou muito,
né? Porque logo assim que foi anunciada a minha entrevista, ele já correu para poder fazer uma live de tarde. E depois, aguardando o resultado da entrevista, ele fez um discurso que foge muito da personalidade dele, né? Que as pessoas falam assim, muito estranho, né? E realmente ele usa esse tom, né? Esse tom mais paterno, né? Comigo. Mas é porque ali eu tinha um convívio muito maior e muito melhor com ele, muito mais do que com ele, que não é meu parente, né, do que com a própria Lívia, que é a prefeita, que é a minha prima, né? Somos primas mesmo, né? A minha mãe e a irmã da mãe dela. Então eu sempre tive uma amizade maior, sabe? Uma afeição maior pelo Chiquinho. Por mais que ele tenha aquele gênio dele explosivo, de gritar com as pessoas, de maltratar as pessoas, mas ele acaba sendo o melhor ouvinte, sabe? Ele é daquela pessoa que, se você falar, olha, eu tô vendo que esse copo aqui, ele tá com água. E eu vou chegar e falar assim, não, ele não tá com água, ele tá vazio. E se o copo realmente estiver vazio, ele fala assim, realmente você tem razão. Ao contrário da prefeita. Né? Eu não vou nem criticar, mas eu acho que ela deveria escutar mais as pessoas, inclusive as pessoas que estão mais perto dela, né? A cor aqui do pó de costa é amarela. Ela vai falar que é verde. E você vai falar que é amarelo. Só que se ela fala assim, não, eu não estou enxergando amarelo, eu estou enxergando verde. E você vai ser obrigado a falar que é verde e vai acreditar naquilo ali. Aquilo ali vai passar a ser uma verdade, sabe? Então, ele acaba sendo muito mais ouvinte do que ela. Eu enxergo só por isso que, de repente, criou, né, esse laço maior, familiar, entre nós dois, do que com a parente, de fato, que somos nós duas, né? E aí você chega, nesse momento, chega a lançar ali uma pré-candidatura, mas depois, surpreendendo e não surpreendendo ao mesmo tempo, fecha a questão em relação ao apoio à Penha Bernardes. Queria saber de você como é que foi esse acordo, tipo assim, a Penha chegou para você com uma proposta de governo mesmo, um plano, um projeto, como é que foi essa reunião de vocês que definiu, não, vou caminhar com o Penha, como foi essa sua decisão? Então, quando eu comecei a me afastar, né, do atual governo, eu não iria me candidatar a nada, não iria ser pré-candidata a nada, e até que numa conversa com o vereador Russo, isso não é surpresa, não é segredo para ninguém, né, ele falou assim, não, acho que você deveria sim, e tal, e tudo mais, vamos tentar. Eu falei assim, olha, vamos tentar, entendeu? Vamos caminhar, vamos ver como é que vai acontecer. E a gente foi conversando com umas pessoas, conversando com outras pessoas, e até que surgiu, não, ela vai ser pré-candidata, mas até então eu não tinha falado, eu sou pré-candidata, né? Já tinha conversado com a Penha, mas foi um bate-papo, assim, muito informal, inclusive ela foi uma pessoa, se mostrou muito amigável comigo, sabe? Ela falou assim, poxa, você vai ser pré-candidata? Pô, bacana, legal, mas vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos ficar próximas, sabe? Então ela era pré-candidata, eu era pré-candidata, mas sempre nos respeitando, entendeu? O respeito eu acho que tem que... diálogo, né? Isso aí, diálogo, sempre dando aquele diálogo, né? Até que a gente foi vendo a dinâmica, como foi ficando, eu entendi que é o momento dela, sabe? As coisas começaram a contribuir para que aquilo ali fosse o momento dela. E sem vaidade, eu não tenho essa vaidade, porque eu quero ser, eu vou ser, eu acho que é meu momento e eu vou brigar. Eu tava numa gestão que eu poderia ser a sucessora, né, na gestão. Mas aquilo ali nada me feriu e eu comecei a caminhar depois sozinha. E depois veio esse papo com a Penha, a gente começou a dialogar muito, conversar muito. Eu enxerguei nela uma mulher de fibra, uma mulher muito corajosa. Eu acabava vendo, às vezes, alguns discursos dela, né, dentro da Câmara dos Vereadores, e a gente achava ela aquele tom assim, né, um tom mais enérgico, mais forte. Então aquilo ali, às vezes, você olhava assim, te assustava um pouco, mas até porque não é muito meu estilo, né, por mais que eu fale forte, eu fale acelerado e tal, eu tenho um discurso bem mais tranquilo. Mas aí eu conversando com ela, eu falei assim, Rayana, não é um tom agressivo, é um tom de defesa. E realmente eu passei a enxergar daquela forma, sabe? Que realmente é um tom de defesa. Ela foi uma mulher que ela foi atacada,
inventaram muitas coisas a respeito dela. A todo momento, ela como mulher, ela sendo desmerecida, sendo desrespeitada, tendo voto vencido dentro da Câmara, falando sozinha, sendo taxada como louca, né? Mas que na realidade eu acabei enxergando na Penha uma mulher muito guerreira, uma mulher que é nascida, criada, conhece cada pedacinho dessa cidade. Conversando com ela, eu vi que realmente, de fato, ela conhece a cidade, ela conhece as pessoas, ela tem um carinho pelo nosso município, sabe? E ela pretende e quer criar os filhos dela aqui, que é uma cidade boa, uma cidade saudável para os filhos dela, né? E eu enxergando nela essa vontade de fazer muito por Araruama, eu falei assim, gente, é a hora dessa mulher, é a vez dela. E foi aí que eu assumi essa responsabilidade com ela. E desde então a gente foi formando uma amizade muito grande, uma amizade muito legal, sabe? Inclusive uma amizade que eu jamais tive com a minha prima. E eu acredito muito na força que a Penha tem hoje, de verdade. Eu queria falar com você até uma coisa nesse sentido, e a gente vê que a Penha faz ali um esforço de trazer forças de outros municípios para somar na candidatura dela, né? A gente vê ela ali muito próxima da prefeita de Saquarema, a Manuela Pérez e tal. A gente vê também outras lideranças. Ela viaja ao Rio, ela está em contato com as lideranças, mas é uma postura diferente do que a gente vê do grupo político do Chiquinho, que sempre foi mais reservado, assim, menos aberto a receber esses apoios externos, vamos chamar dessa forma. Você acha que estar junto com a Penha também te coloca mais próxima de outras lideranças, outras visões de mundo? Você sente isso? A gente acaba dialogando muito, né? Então, acabei me aproximando mais da prefeita de Saquarema, a Manuela, que é um exemplo de gestão, né? Porque a população araruamense, né? O araruamense, a região dos lagos em si admira muito a gestão da Manuela, porque é uma cartilha a ser seguida, né? Ela é um exemplo de elegância, de simpatia, de simplicidade, de amor ao próximo, de estar cuidando das pessoas. A gente vê Saquarema hoje, Saquarema é o sonho dos moradores das cidades vizinhas, né? As pessoas falam assim, nossa, olha como Saquarema está na saúde, olha como Saquarema se desenvolveu na educação, no turismo, olha como Saquarema cuida das pessoas. Pra gente ter noção, aqui em Araruama, as pessoas não se cuidam mais, né? Não usam mais a saúde pública de Araruama, né? As pessoas têm usado, indo direto para Saquarema, e Saquarema tem feito esse atendimento, né? É até surpreendente, mas eles não são humanos, não têm recusado. E eu vejo essa busca da Penha, né? E estar fazendo contato com essas pessoas. A gente não vive no mundo isolado, né? Araruama não é uma ilha, ela está próxima de outras cidades, né? Os deputados, eles têm os papéis deles também, né? Eles podem enviar emendas parlamentares aqui para Araruama. Só que hoje não existe nenhum contato e nenhum interesse por parte da gestão em estar recebendo esse apoio e tendo esse diálogo com esses deputados. A Araruama ficou completamente isolada. E quem acaba sofrendo é a população. Porque existem prioridades dentro da nossa cidade e que poderiam estar sendo resolvidas se tivesse essa parceria, né? Mas não existe essa parceria. Hoje a gente vê Araruama bem isolada e andando na contramão dos outros municípios. E caminhando com Penha, você falou da população, eu queria trazer esse ponto. Hoje em dia, andando, fazendo as reuniões que vocês fazem, andando pelos lugares que vocês andam, quais são as principais demandas da população? Hoje em dia, quais são os principais problemas de Araruama? Primeiro lugar, saúde. E depois a gente vê muito a questão de cuidados com os bairros, né? Pavimentação, saneamento, limpeza. A educação também é muito pontuada. E oportunidade para jovens, né? A gente vê muito isso também. E não só oportunidade para os jovens, né? Os jovens também, eles querem um pouco de cultura, querem lazer. Então a gente vê uma cidade bem vazia, morta, né? Quem anda pela cidade de noite acaba vendo que você acaba não tendo entretenimento nenhum, né? Até pouco tempo estava até proibido de ter música depois das 10.
né? Então, em primeiro lugar, saúde, depois vem essa questão do cuidado com os bairros e depois eu vejo a educação. Essa é a lamentação, na verdade, da população araruamense. Você e a Lívia foram eleitas em 2020 com mais de 60% dos votos. Você sente que houve uma mudança nesse cenário nesses últimos 4 anos? Eu queria saber, caso tenha havido essa mudança, o que aconteceu? Olha, eu percebo que ali atrás, né, quando fomos eleitas, ela reeleita e eu eleita juntamente com ela como vice-prefeita, a gente vivia um momento de pandemia, a campanha foi toda feita durante a pandemia. Virtual, a maior parte. Isso aí, foi feito virtualmente. Você não tinha a chance de você conversar, outros candidatos não tinham a chance de conversar com a população, era muito difícil, né? E teve aquele período de vacinação, a vacinação de Araruama foi uma das melhores do estado, né? E o plano de governo dela, o primeiro, foi bem cumprido, ela cumpriu com todo o plano de governo dela, diferente desse segundo, porque entregou, inclusive, cartas, compromissos por todos os bairros falando de asfaltamento de várias ruas, e esses asfaltamentos não saíram do papel, né? Nem mencionam mais, esqueceram de muita coisa. E o cenário foi por conta disso. Se você não é obrigado a prometer, mas se você promete, você faz. O que ela prometeu no primeiro mandato dela e ela cumpriu, ela foi recompensada com a reeleição. A população soube recompensá-la. Mas agora que ela não tem cumprido e a população vê que as prioridades hoje são outras, vê um governo muito centralizado, pensando muito aqui no centro da cidade, esquecendo os bairros, eu vejo a população muito decepcionada com a atual gestão. Agora a gente fala sobre, já encaminhando mais para o final, quais são as suas expectativas para as eleições de 2024 e para o seu futuro político? Olha, em Araruama, eu sempre vou, de alguma forma, estar envolvida na política, né? Porque eu, como moradora, nascida e criada, minha família daqui de Araruama, então quando a política anda bem, né? A nossa cidade anda bem, a coisa pública passa a funcionar muito bem, então eu sempre vou lutar por aquilo que eu acredito. Eu vejo esse cenário agora desse ano, né, de 2024, um cenário bem diferente, sabe? Vejo um cenário, vejo a PEN uma pessoa muito forte, fazendo alianças importantíssimas, e eu vou ajudá-la. Eu tenho bastante experiência em estar caminhando nas ruas, né? Fiz 3 campanhas caminhando na rua, batendo de casa em casa, conversando com as pessoas, né? Escutando e sabendo como que de fato que a população pensa, do que a população precisa, e eu quero dar esse suporte para a PEN, e eu vou estar junto com ela dando esse suporte, porque eu acredito que a nossa cidade, que a cidade de Araruama, mereça ter muito mais cuidados, tá? Porque existam prioridades. Poxa, o borboletário aqui ficou bonito? Ficou muito bonito. A orla tá muito bonita? Tá muito bonita. O hospital ali, espelhado, é um hospital de baixa complexidade, né? Tá bonito? Tá bonito. Mas, de fato, é o que a população precisa? É a prioridade para a população? Araruama, só no ano de 2023, ela foi a 6ª colocada com a maior arrecadação de royalties no Brasil. Isso são dados nacionais, eu não estou mentindo. Se você jogar lá no Jornal o Globo, no G1, os dados vão estar lá. Araruama é a 6ª nesse cenário nacional. Aí você tem um hospital espelhado que não faz uma cirurgia de vesícula, porque não tem uma CTI. Em contrapartida, você vê um hospital ali do lado, ali, o Hospital Covid, que foi usado durante a campanha, o período de pandemia, né, o hospital de campanha, com todos os equipamentos complexos, aparelhos de ar-condicionado e aqueles aparelhos ali que é dinheiro, né, dinheiro nosso da população, virando sucata por falta de uso. Sabe, a gente vê escolas sendo construídas, mas cada vez as crianças não estão nas escolas, têm dificuldade para conseguir uma vaga
Sinceramente, eu não entendo. As pessoas buscam a saúde e não encontram a saúde. Você tem a promessa de asfaltar uma rua e a sua rua não é asfaltada, sabe? Então as pessoas acabaram se decepcionando com essas falsas promessas, porque a população foi deixada de lado, foram dadas prioridades para outras coisas, e eu enxergo a população muito revoltada com isso. E a população enxergando, o povo de Araruama enxergando de uma pré-candidata que sai direto deles, que é a voz dele, a voz que eles que não é ouvida, né? Porque o cidadão comum, se ele chegar no gabinete hoje para poder falar o que ele quer falar, ele vai ser tirado de lá, ele não vai ser ouvido, vai ter várias barreiras até ele conseguir falar com a prefeita, ele não vai conseguir falar com a prefeita. Então eles enxergaram na Penha uma pessoa que tem palanque, tem microfone e fala a língua deles e fala por eles, tem falado por eles, tem gritado por eles, tem discursado por eles. E por isso eu enxergo ela hoje um cenário muito favorável para ela. E para o seu futuro político, suas pretensões? Olha, eu tenho caminhado ao lado dela, sabe? E futuramente, a gente não sabe, será o que a população achar que tem que ser, né? Mas sem pretensões nenhuma, eu sigo caminhando ao lado dela para ver o melhor para minha cidade, para ver o desenvolvimento da minha cidade, porque é o que eu acredito. Tá certo, então. Para finalizar, a gente sempre faz um bate-bola, jogo rápido, eu falo uma palavra, você vem ali com a primeira palavra que vier ou a primeira ideia, também pode ser, não precisa ser necessariamente uma palavra. Família. Olha, a minha base. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, meus bichinhos. Uma figura política ali que te sirva de inspiração. Hoje, duas mulheres que eu acho muito forte me servem de inspiração, Penha e Manuela Pérez. Uma pessoa. Minha mãe. Um lugar. Minha casa. Um momento memorável. O dia que eu vi minha aprovação no concurso público. Araruama. Araruama é meu paraíso. É a cidade que eu amo e eu pretendo viver aqui pelo resto da minha vida. Tá certo, então. Essa foi Rayana Alcebiades batendo um papo político aqui com a gente nos estúdios do Podcosta. Eu te espero numa próxima oportunidade com mais um convidado para a gente falar um pouco mais aí sobre ideias, pensamentos, posicionamentos. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.